A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma semana, com a palavra do Já, mais uma palavra do Senhor para a nossa vida. Eu creio que vai ser uma palavra bem edificante. Nós estamos aí também, dando uma sequência. Tivemos semana passada sobre o tema, os vencedores são vitoriosos, e falando sobre o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado, e esse sangue nos dá vitória. E vamos falar essa semana sobre a segunda chave, da nossa vitória, para mantermos a vitória, para sermos realmente perseverantes até o fim. Nós precisamos ter essa chave nas nossas mãos, que é uma chave da vitória. O texto que vamos estar meditando é o mesmo texto da semana passada. Eu vou ler novamente para que a gente possa estar lembrando e que a gente possa estar meditando nessa semana, nesses dias. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 11. São 2 versículos. Um dos títulos desse texto diz bem assim: a vitória de Cristo e do seu povo. A vitória que nós temos, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz, que derrotou o diabo, derrotou o pecado, derrotou a enfermidade, derrotou a morte. E essa vitória que foi passada para nós como povo de Deus, povo que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Diz o texto, versículo 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui ela fala, esse versículo 11, que é a base dos nossos estudos, da semana passada e desta semana. E diz: eles, tanto Cristo como o povo, o povo de Deus, o povo que confessa Jesus Cristo, diz: pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse momento na tua presença, pedindo que o teu Espírito Santo venha nos dar a revelação desta verdade, desse princípio para a nossa vida. Que possamos viver em vitória, mas nós precisamos ter plena consciência, pois nós seguimos a Deus, nós confessamos a Deus através do nosso culto racional, através do conhecimento do nosso Senhor, através da sua palavra. Que a tua palavra seja revelada e que nós possamos receber nesses dias, Pai, ainda mais a porção da unção e da capacitação para vivermos uma vida cristã vitoriosa no nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu falei, nós vamos meditar um pouquinho sobre essa segunda chave. A segunda chave para que nós nos mantenhamos em vitória, que é a palavra do nosso testemunho. E quando nós falamos a palavra do nosso testemunho, nós estamos falando do que nós dizemos, porque há poder naquilo que nós falamos, há poder naquilo que nós testemunhamos, há poder naquilo que nós confessamos. Porque a palavra confessar, querido, ela tem um significado e ela pode ser expressa em 2 formas. Primeiro, dizer a mesma coisa que, ou concordar com. Olha que interessante, quando nós confessamos, então nós dizemos a mesma coisa que alguém está dizendo, ou nós concordamos com alguma coisa que foi dita, alguma coisa que foi falada, alguma coisa que está escrita. Então, quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos concordando com Deus, que eles são errados, que esses pecados são errados, que as nossas falhas, transgressão, a nossa desobediência, nossa imoralidade, nossa idolatria, o nosso falar, a nossa linguagem muitas vezes. Então o nosso pecado, aquilo que realmente é pecado, quando nós matamos
né? Alguém, às vezes não matamos de forma física, mas matamos com palavras, com julgamentos, apontamentos, então mentiras. Então o pecado ele é muito amplo, né? Mas quando nós concordamos, quando nós confessamos, assim, nós concordamos com Deus que eles são errados. Então nós somos confessados e que eles são prejudiciais a nós e mais, e que são dolorosos para com Deus. Por que dolorosos? Porque o pecado, ele fere a santidade de Deus. E a palavra de Deus nos instrui que nós devemos ser santos como o próprio Deus é santo. Então nós temos que confessar. Então olha que interessante isso. Nós confessamos, nós concordamos com Deus que os pecados são errados e que são prejudiciais. Então eu confesso, né, esse pecado e rejeito ele na minha vida e me arrependo, né, e o Senhor me fortalece para poder ter uma vida mais santa, uma vida na presença de Deus. Então nós negamos, nem damos, aliás, nós não negamos, né? Nós não negamos e nem damos desculpas pelos nossos pecados. É muito importante isso. Mas dizemos a mesma coisa que diz Deus sobre eles. Por isso há confissão, a importância da confissão. E nós vamos ver daqui um pouquinho como é importante essa confissão, como é importante esse testemunho. Aliás, nós vimos nessa palavra, em Apocalipse 12, 11, que eles venceram através do sangue, através do seu testemunho, através da sua confissão, através daquilo que sai da nossa boca. É isso que é importante nós entendermos, que tudo que sai, tudo que nós falamos, ela tem poder e pode e deverá e será usado a favor ou contra nós. Esse é o ponto importante. A Bíblia diz lá em Hebreus 3:1 que nós temos um sumo sacerdote da nossa confissão. Sacerdote da nossa confissão. Na verdade diz o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Então, amados, sendo o nosso intercessor, sendo o nosso sacerdote, ou seja, Jesus Cristo diante de Deus, e para a sua ação ser perfeita, para a sua ação ser bem-sucedida, dependerá principalmente da nossa confissão. Você percebe que ele é um sacerdote da nossa confissão, daquilo que eu concordar, daquilo que eu falar. E o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede por nós diante de Deus. Então, eu sou um sacerdote. A palavra de Deus diz que hoje nós somos sacerdotes, né? O que é? Nós levamos as nossas petições diante de Deus. Nós levamos através de orações, através da sua palavra, né? Então, nós temos um sumo sacerdote ou um intercessor estabelecido por Deus, que se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. É ele que intercede por nós diante de Deus. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Porque ele vive, ele não está morto. Ele diz a palavra de Deus que ele ascendeu aos céus, está à destra ou à direita de Deus e intercede por nós. Queridos, vamos fazer um exemplo. Vamos ter uma ideia, por exemplo. Quando nós estamos diante de um tribunal, né, nós temos aí 4 personagens pelo menos. Nós temos o juiz, que nós podemos considerar Deus como exemplo. Nós temos o promotor, que é o diabo, que é o nosso acusador, que nem diz aqui, ele nos acusa de dia e de noite. E temos o réu, que somos, né, eu e você. E temos o nosso defensor, que é Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor. Então, o que Jesus Cristo vai usar? O nosso advogado, ele vai usar a nossa palavra. A base da nossa confissão é a base de defesa de Jesus Cristo diante do juiz, que é o próprio Deus. Por isso que assim é muito importante, e eu quero que você fique assim bastante atento a isso, como é importante o que sai da nossa boca, o que é importante, o que nós confessamos, o que nós testemunhamos, o que realmente nós expressamos, porque há o poder na palavra,
A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Nós temos batido muito nisso, nós temos aprendido nisso, mas muitas vezes a gente acaba se despercebendo, às vezes descuidando, usando a palavra melhor, né? E acabamos, né, nos falhando em relação à palavra. Então nós confessamos, e o que nós confessamos, nós concordamos, seja com Deus, seja com a palavra, ou nós concordamos com o pobre diabo, quando nós aceitamos aquilo que ele sugere, né, aquilo que é colocado na nossa mente. Nós pecamos quando nós concordamos com a nossa carnalidade, com a nossa carnalidade que bate de frente com a vontade de Deus. Tanto que Paulo fala, né, sobre a carne e o espírito, e um luta contra o outro. As coisas da carne militam com as coisas do espírito. Isso é outra história, mas é bem importante a gente ter essa plena consciência, uma plena visão de tudo isso. Amém, queridos? Então, sendo assim, não somente confessamos os nossos pecados, mas também o que Deus diz na sua palavra sobre a nossa salvação, nossa provisão financeira, sobre curas, sobre bênçãos. É muito importante isso, né? Mas nós temos que concordar com a palavra de Deus. Quando eu concordo com a palavra de Deus, a manifestação, a liberação de poder nessa palavra. Olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui. Para a salvação, nós declaramos o que está escrito lá em Romanos 10:9, não é verdade? Diz lá assim: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, não existe salvação se nós não confessarmos esse versículo, que é a palavra de Deus. Eu tenho que confessar com a minha boca que Jesus Cristo, como Senhor da minha vida, como meu único e suficiente Salvador, como aquele que eu entendi que fez uma obra na cruz, levando o meu pecado e as minhas dores e minhas enfermidades. E tem que crer, o segundo ponto, crer no coração que Deus, o próprio Pai, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E diz aí que será salvo. Quando eu declaro isso, eu estou declarando salvação sobre a minha vida. Outro exemplo, para a cura. Declaramos, tem vários textos, eu citei alguns aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Está lá em Êxodo 15:26. E diz, tem outro texto que diz, ele cura todas as minhas enfermidades. Salmo 103:3. Lá em Isaías 53:5, diz assim, pelas suas pisaduras eu sou curado. 1 Pedro 2:24, pelas suas chagas nós já fomos sarados. São declarações, são confissões. Então são através desses testemunhos que nós somos vencedores. São através dessas palavras que saem da nossa boca. Quando eu falo a própria palavra de Deus. Quando eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida dos outros, a palavra de Deus. Para a solidão. Né? Muitas pessoas dizem, mas eu estou sozinho, estou abandonado, ninguém olha para mim, ninguém me liga, eu estou sozinho. Queridos, quando nós estamos nesse sentimento de solidão, nós declaramos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus declarou isso, até a consumação dos séculos. Todos os dias ele está comigo. Então eu e você não estamos sozinhos. Então, nós temos que declarar a palavra. Aí diz lá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo, ele está com você. Essa é a palavra que você e eu devemos confessar e testemunhar. E ainda diz no Salmo 139, versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Queridos, um Deus que está por trás, está adiante e coloca a sua mão sobre a minha vida.
Como é que eu vou estar sozinho? O que vai além disso é do maligno. Muitas vezes o diabo lança, ninguém te gosta, ninguém te ama, Deus não é contigo, se você está jogado às traças, está jogado num canto. Mentira do inferno. Aí quando vier essas setas, quando vier esses pensamentos, qual é a minha posição? O que sai da minha boca? O que eu vou confessar? Eu vou concordar com o diabo? Vou concordar com esse tipo de pensamento e sentimento, que sentimento é corrupto? Ou vou concordar com a palavra de Deus? E vou dizer, eis que estou convosco todos os dias. Essa é a palavra de Jesus para a minha vida. Ele está conosco. Eu declaro e sou vitorioso quando eu declaro essa verdade. E vivo essa verdade, ando nessa verdade. Sobre bênçãos, para nós finalizar alguns exemplos. Nós declaramos lá em Efésios 1:3, Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, eu já sou passado, já estou abençoado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Cristo já nos colocou numa posição de privilégio em Cristo Jesus, como o próprio Efésios, Paulo cita um pouquinho mais à frente, que colocou acima de todo potestade, principados, de todo poder do mal, do maligno, nós estamos acima. Então eu já sou abençoado. Eu não sou abençoado. Rejeita essa palavra. Declara, eu já sou abençoado. Eu já estou abençoado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Muitos pregadores falam isso e é uma grande verdade. A bênção já está ali. O que eu tenho que fazer é pegar, agarrar ela e crer, receber ela como uma verdade na minha vida. E aquilo que está já no celestial, na região celestial, ela se materializa no natural e aqui ela acontece. Muitas vezes nós já estamos abençoados aqui, mas nós esquecemos ou não nos fragamos que nós precisamos agarrar ela e materializar, trazer ela como uma verdade. Quando eu creio nisso, quando eu recebo essa verdade, ela se materializa e ela acontece na minha vida. Isso é fé, amado. Isso é fé. É crer na palavra de Deus. Crer nas suas promessas. Queridos, voltando um pouquinho à questão do tribunal. Que nós falamos, né, sobre o juiz, o defensor, o promotor e o réu. Nesse tribunal, o diabo acusa, nós vimos aqui em Apocalipse 12:10, versículo 10, né, especificamente ele fala, que ele nos acusa de dia e de noite. Mas aí há três coisas que ele diz. Olha que interessante. Observe, presta atenção. Ele diz, ali nesse tribunal, há três coisas. Primeiro, está sendo dito ali o que o diabo diz. Primeiro que fala é o diabo, que é o acusador, o promotor. Segundo, tem o que a Bíblia diz, que vai ser considerado. E a terceira coisa a ser considerada nesse tribunal é o que você diz. O que o diabo diz, o que a Bíblia diz e o que você diz. Como é importante o que você diz. Como já falei um pouquinho antes, a base da defesa no tribunal de Cristo, diante de Deus, através do nosso defensor que se chama Jesus Cristo, advogado e intercessor. Ele vai usar como base a nossa confissão, o nosso testemunho, a nossa palavra. Grave isso. Se você concordar com a palavra de Deus e disser o que a palavra de Deus diz, então o seu testemunho será usado por Jesus para refutar todas as acusações do diabo. Então, querido, eu quero deixar como uma aplicação para a tua vida. Fale, levante e fale ousadamente. Libere sobre ti e outras pessoas a infalível, eu vou repetir, infalível, que não falha, a palavra do Senhor. Profetize, fale ousadamente, que da tua boca saia mananciais de água doces, palavras de Deus. Por isso a importância da leitura da palavra,
Por isso a importância da meditação da palavra. Como é importante nós meditarmos, não só, mas gravarmos na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus. Oséias diz, né, que meu povo, o próprio Deus falando, meu povo está morrendo, perecendo, porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento, que é ignorância, e nós não temos como justificar isso diante de Deus, porque a palavra está aqui, a palavra está à disposição. Você não tem que dizer, eu não vi a palavra. Não. Quem não tem uma Bíblia? A Bíblia está à disposição. Leia ela, medite nela, peça para que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra. Você jamais vai ser enganado se você tiver um coração humilde e sincero diante de Deus e diante da sua palavra. A palavra vai fazer a diferença na tua vida. Essa palavra é que vai te dar a vitória lá em Apocalipse 12, quando ele fala sobre a vitória de Cristo e a vitória do seu povo. A palavra do testemunho, a confissão, isso faz a diferença sobre a tua vida e a minha vida. E não esqueça, os vencedores venceram por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz e por causa da palavra do testemunho que deram. Então eu profetizo sobre a tua vida, seja um vencedor. Use essas duas chaves, tanto o sangue do Cordeiro como a palavra do testemunho. Cuide o que sai da tua boca. Confesse aquilo que Deus fala da sua palavra. Concorde com ela e você será um vencedor. Amém? Deixa eu orar contigo. Pai, eu abençoo o meu ouvinte, que o Senhor esteja através do teu Espírito, Pai, revelando essa verdade na sua vida. Que o Senhor capacite, Pai, ele a controlar a sua língua, controlar as suas palavras. Pai, ao ler a tua palavra, que venha, Senhor, a revelação dela para que ele possa viver essa verdade. A verdade daquilo que o Senhor diz nesta palavra. No nome de Jesus, abre o entendimento, abre os olhos, os ouvidos, Deus, e guarda, Senhor, de todo ataque, de toda insinuação, toda astúcia do inimigo. No nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. No nome de Jesus. Amém. Amém quer dizer que eu concordo. Então diga um amém bem alto, no nome de Jesus, e seja vitorioso para a glória do nosso Deus. Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.